Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria ter a sua companhia no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, nós nos reunimos com um intuito: estudar a Palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, receber direções e aplicar as direções que Deus nos dá no nosso estudo, na nossa vida cotidiana, num crescimento espiritual, na nossa intimidade com o nosso Senhor. Vamos pedir o Divino Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, o seu caderno. Nós vamos concluir hoje o estudo da primeira carta de Timóteo. Então anota aí, se você já está com o seu caderninho preparado, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 17 ao 21. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 17 a 21. Vamos ler o texto? Ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus que nos provê abundantemente de tudo para o nosso bom uso. Ordena-lhes ainda que façam o bem, e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e compartilhar. Assim acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro, a fim de alcançarem a vida verdadeira. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Vale a pena lembrar que a primeira carta, a segunda também, nós vamos adentrar nela no próximo estudo bíblico, são cartas pastorais. Então o apóstolo está aí escrevendo a Timóteo, que está na igreja de Éfeso, sobre realidades muito pontuais de cada circunstância da vida da própria igreja aonde Timóteo está. E hoje nós vemos o ensinamento que o apóstolo dá e incentiva Timóteo a fazê-lo em relação às pessoas ricas. Existe um erro, às vezes, de interpretação, até mesmo teológico, influenciado por ideologias, que acham que somente os pobres os que vão se salvar. Se fosse assim, né, não precisaria ter evangelização nos países mais pobres do mundo. Não precisaria ter igreja que já estão todos salvos porque são pobres. Não é isso. O pobre de espírito é aquele que é desapegado. E o apóstolo está aqui ensinando aos ricos o caminho da salvação, que é o caminho do desapego. Veja só. Ordena aos ricos deste mundo que rejeitem o orgulho e não ponham a sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus, que nos provê abundantemente de tudo para o nosso bom uso. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo indica para as pessoas que são ricas, abastadas, que têm poder financeiro, que elas não se orgulhem. Aqui é um dado importante, que cultivem a humildade, não se deixem tomar pelo orgulho, não coloquem a esperança na riqueza. Nós vivemos aí um tempo muito exigente da história da humanidade, da pandemia da Covid-19. Então, o que nós vimos nessa pandemia? Dinheiro não salvou ninguém, ricos e pobres morreram. Então a gente precisa perceber isso, a nossa esperança não pode estar na riqueza, nos bens materiais, mas em Deus que nos provê tudo abundantemente. Então, quem tem muito, Ele nos provê tudo abundantemente para o bom uso. Se você que está agora fazendo o estudo bíblico comigo e tem muito dinheiro, ou se você até mesmo não tem muito dinheiro, mas se sente apegado a muitas coisas, tem gente que é apegada a uma caneta.
Uma caneta. Olha aqui, essa caneta aqui é em comemoração aos 80 anos do Monsenhor Jonas. Não é? Porque o Padre Jonas, ele sempre gostou de usar a caneta de 4 cores para o estudo bíblico. Se eu estiver apegado a esta caneta e ela for para mim uma riqueza e que eu estou colocando toda a minha esperança e confiança no uso dessa caneta, é a mim que o apóstolo está direcionando essa palavra, não é? E que nós precisamos nos desapegar. Não é só os ricos que são apegados, os pobres também. Eu também posso me apegar às coisas desse mundo, como sacerdote, não é? E qual é a esperança que deve cultivar a minha vida, essa virtude teologal? É a esperança do reino dos céus. Nós não vamos levar nada a não ser o nosso eu, a nossa existência, aquilo que nós vivemos aqui no sentido de relacionamento, as coisas certas ou erradas, aquelas erradas que nós nos arrependemos, graças a Deus somos perdoados, mas nós precisamos tirar o nosso coração das riquezas. E aí continua, ordena-lhes ainda que façam o bem e se enriqueçam de boas obras, que sejam prontos para dar e compartilhar. Aqui está o segredo do desapego, a partilha. E Jesus nos ensina, né, a esmola. Quando a gente começa a quaresma em si, nós vamos ouvir, né, 3 formas de nós vivermos bem a quaresma, por exemplo. A oração, o jejum e a esmola. Então, nós somos convidados a dar, a compartilhar, sejam os ricos, sejam os não ricos, os pobres, os que não têm tanta coisa. Todos somos chamados a nos desapegar, a nos desvencilhar daquilo que possa gerar em nós muitos apegos. Então, o apóstolo está dando aqui o segredo. Enriqueçam-se de boas obras. E aí, versículo 19, assim acumularão para si mesmos um valioso tesouro para o futuro. Que futuro é esse? O futuro diante de Deus, a vida eterna, quando eu tiver que prestar contas para Deus, a fim de alcançarem a vida verdadeira, a vida eterna, a salvação, a eternidade no céu. Depois ele vai concluir essa primeira carta dizendo a Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, evita os discursos fúteis e ímpios, bem como as objeções de uma falsa ciência. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, saia desses discursos fúteis, ímpios, não fique nessas discussões, bem como as objeções de uma falsa ciência. Que falsa ciência é essa? Era um agnosticismo, onde aqueles que ali estavam na igreja de Éfeso achavam-se detentores da salvação a partir de um conhecimento oculto. A salvação tem um nome, e o nome da salvação é Jesus Cristo. A salvação foi conquistada pelo sacrifício do Filho de Deus, lá na cruz, e pela sua ressurreição. Sua paixão, morte e ressurreição. Nós recebemos a graça de ter uma vítima ofertada por amor de nós, e essa vítima ofertada por amor de nós é nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos resgatar. Então, a salvação não está em ideias, a salvação não está em ideologias, a salvação não está nessa terra. Se a gente acha que nós vamos fazer dessa terra um paraíso terrestre, o paraíso terrestre foi fechado quando Adão e Eva pecaram. Nós temos o paraíso celeste, celestial, onde Jesus disse, eu vou e lá eu tenho para cada um de vós uma morada. Então, o Salvador é Jesus Cristo, não é uma ideia, não é uma tradição simplesmente. A salvação é uma pessoa que nós encontramos pessoalmente e que nós experimentamos dessa pessoa, daquilo que ela comunica a nós, que é o próprio Jesus, e que dá um horizonte novo para a nossa vida e para a nossa existência. Eu e você, no tempo atual, precisamos estar fiéis à sagrada tradição, à Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Nós precisamos conhecer a nossa fé para nós não sermos seduzidos pelos falsos profetas, por aqueles que cometem heresias. Se nós temos conhecimento da doutrina moral, da doutrina da igreja, nós não teremos problema. Então, precisamos sim buscar a ciência verdadeira. Ah, padre, como que eu vou conhecer a doutrina da igreja? O catecismo da igreja católica, se você não tem, adquira-o. Depois que você fizer seu estudo bíblico, pega lá e vai lendo.
devagarzinho o catecismo, vai entendendo da fé. Se você tem dificuldade, é um livro grosso, já era bloqueio, compra o compêndio do catecismo, que são perguntas e respostas. Isso vai ajudar você a ter conhecimento da sua fé. E aí Paulo conclui, foi por terem abraçado essa falsa ciência que alguns se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Então, nós precisamos agora colher a mensagem de Deus, a partir do ensinamento do apóstolo Paulo. E eu vou colocar assim como mensagem de Deus para mim. Eu preciso buscar a pobreza de espírito que trará para mim os benefícios espirituais no presente e no futuro, a vida eterna. É dos pobres em espírito o reino dos céus. Portanto, o desapego é fundamental para o meu processo salvífico. Jesus é o Salvador, o meu Salvador. Ele que se fez pobre para nos ensinar o caminho. A aplicação da palavra de hoje. Avalie se você não está apegado aos bens materiais, até mesmo às pessoas. E a partir dessa avaliação, você começa a viver uma dinâmica de compartilhar, de dar esmola. Experimente dar esmola. Ah, mas aquela pessoa que está lá pedindo esmola, eu não sei o que ela vai fazer do dinheiro. Deu direito a ela de fazer o que ela quiser. Mas Jesus não colocou critério. Ele disse que nós temos que dar esmola. Compartilhe os bens que talvez você esteja acumulando. Olha para o seu guarda-roupa, quanta roupa que você não usa. Olha para a despensa, tem comida estragando, não é? Então, faça caridade. E também, se você está apegado às pessoas, compartilhe os seus relacionamentos e saia do desapego. Isso vai fazer um bem tremendo para a sua alma. Vamos rezar? Senhor, obrigado pelo seu testemunho. O Senhor, sendo Deus, se fez homem. O Senhor se fez homem, viveu a kenosis, rebaixou-se da sua condição divina, assumindo a nossa natureza e foi obediente até a morte e morte de cruz. Diante da presença do Senhor, olhando para o Senhor e contemplando a sua pobreza, eu sou chamado a viver essa pobreza, esse desapego, a não criar necessidades, a não apegar-me aos bens materiais, a não colocar a minha confiança nas coisas dessa terra. E a partir dessa decisão, me capacite a ser alguém desapegado e que tenha capacidade de partilhar os bens, os dons que são provenientes do Senhor. Eu quero viver essa comunhão contigo tão profunda que me leva a ser testemunha dessa grande graça e dessa grande vitória que é o desapego na minha vida. Eu te dou liberdade para trabalhar em mim. E eu sei que os meus irmãos que estão orando comigo também te dão liberdade para trabalhar pela força do seu espírito essa dimensão do desapego. Eu não quero estar apegado a nada, eu quero ser livre para amar o Senhor e amar os meus irmãos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. João da Cruz, ele vai dizer que muitas vezes a gente não consegue alçar voos altos na nossa vida espiritual, porque nós estamos presos por linhas bem fininhas de seda, que quase são invisíveis, mas que impedem o pássaro de voar, porque ele não tem liberdade quando as asas desse pássaro estão amarradas. E o que São João da Cruz diz que são essas linhas fininhas? Os apegos. Sejam apegos materiais, sejam apegos afetivos ou a qualquer outra realidade. Então, meu irmão, minha irmã, a lição de hoje do nosso estudo bíblico é: desapegue-se de si mesmo, dos bens materiais, das pessoas, de coisas que te prendem e te impedem de alçar voos altos na sua vida espiritual. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.